Falando agora sobre função racional, o que é uma função racional? Ela é definida como o quociente de duas funções polinomiais. Então, f de x é igual a um polinômio p de x dividido por um outro polinômio q de x. Como nós já estudamos lá na seção de domínio, o polinômio q de x aqui ele nunca pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero. Então, temos aqui a restrição q de x diferente de zero. Então, vamos calcular aqui o domínio e esboçar o gráfico de um exemplo, uma função racional. Então, seja f de x igual a 3x sobre x mais 1. Então, temos aqui um polinômio 3x dividido pelo polinômio x mais 1. Qual o seu domínio? E então, o que a gente tem que avaliar aqui? Como nós dissemos ali na definição, o q de x aqui deve ser diferente de zero. Então, no nosso exemplo, devemos ter que 3x mais 1, que é o denominador aqui da nossa fração, deve ser diferente de zero. Correto? Então, o domínio de f vai ser composto por todos os x pertencentes aos reais, tais que x mais 1 é diferente de zero. Então, a gente pode escrever isso de uma forma um pouco melhor. X mais 1 diferente de zero, se a gente passar 1 para lá, quer dizer que x deve ser diferente de menos 1. Então, podemos melhorar aqui a descrição do domínio. X pertencente aos reais está o quê? X diferente de menos 1. Então, exceto no menos 1, nós podemos substituir qualquer valor de x nessa nossa função racional. Vamos então esboçar o gráfico dessa função. Então, estão aqui nossos eixos, x e y. Sabemos também que em torno do valor x igual a menos 1, nós teremos gráfico, mas exatamente no valor menos 1, não terá nenhum gráfico de função aqui, porque o menos 1 não pertence ao domínio dela. Então, substituindo alguns valores para x, nós podemos ter uma ideia do comportamento dessa função. Então, por exemplo, se nós substituirmos agora valores bem pequenos, né, valores negativos aqui para x. Então, por exemplo, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Então, à medida que eu vou pegando números cada vez mais negativos aqui, cada vez menores, o que vai acontecer com o valor da nossa função? Então, se a gente substituir lá no 3x dividido por x mais 1, o menos 10, o resultado obtido vai ser 3,333 aqui. Se substituirmos o menos 100, o resultado obtido aqui nesse cálculo vai ser 3,0303 e assim sucessivamente. Se substituirmos o 1000, então vai dar 3,003003 e assim sucessivamente. Substituirmos o 10.000 no valor de x, 10.000 negativo, vai dar 3,0003 e assim sucessivamente. Então, o que nós podemos notar que está acontecendo? À medida que a gente faz x se aproximar de menos infinito, nós vemos aqui que o valor de f de x está se aproximando cada vez mais de 3, correto? Então, eu tenho um gráfico que está vindo lá de valores maiores que 3 e está se aproximando de 3 aqui no lado esquerdo, certo? Agora, se eu avaliar o lado direito, valores para x, agora cada vez maiores. Então, se eu substituir aqui x igual a 10, depois x igual a 100, x igual a 1000, x igual a 10.000,
Os resultados obtidos ao substituir x aqui na função vão ser, primeiro, para 10, 2,7272, 3 pontinhos. Se eu substituir aqui o 100 na função, então obteremos 2,9702 e assim continua. Substituirmos o 1000, teremos 2,997, 3 pontinhos. Aproximadamente, então, 2,99. Se substituirmos o 10.000, então o resultado na calculadora vai ser 2,9997. Então, ó, se aproximou mais ainda de que número? Do número 3. Então, à medida que os valores de x vão se aproximando lá, indo para mais infinito, nós temos os valores de f de x se aproximando de 3 também. Então, notem que aqui para o lado esquerdo do menos 1, no ponto aqui que não faz parte do domínio, a função vem de valores maiores que 3 e vai se aproximando de 3 à medida que ela vai indo para menos infinito. Então, ela vem aqui de valores maiores e vai abaixando aqui, tendendo a 3. Agora, para o lado direito da função, para x tendendo a mais infinito, a função vem de valores menores que 3 e vai se aproximando de 3. Então, qual que é esse comportamento? Ela vai estar vindo aqui de valores menores que 3 e aí ela vai começar a chegar próximo do 3 no gráfico da função. Então, vamos anotar aqui o valor y igual a 3. A gente percebeu que dos dois lados, esses valores vão tender a 3, lado esquerdo e lado direito. Então, a gente tem aqui uma outra linha imaginária que vai delimitar esse gráfico. Então, temos aquela do domínio e temos agora essa do y igual a 3. Então, seguindo as características dessa função, podemos notar que o gráfico vai ser algo aproximadamente igual a esta curva aqui e esta curva aqui, que vem de menos infinito e vai tendendo a 3. Então, foi o que a gente observou. Para x tendendo a menos infinito, o gráfico vem de valores maiores que 3, tendendo a 3. E para x tendendo a mais infinito, ela vem de valores menores, tendendo a 3 também. Bom, mas como eu sei que o comportamento aqui em torno do menos 1 é esse aqui, que ela vai continuar beirando a reta aqui do menos 1, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Para obtermos aqui o valor exatamente o x igual a menos 1, seria impossível, porque ia zerar o denominador. Então, se a gente pegar um valor próximo, por exemplo, x igual a menos 2. Então, vamos imaginar aqui quanto seria f de menos 2. Então, 3 vezes menos 2, dividido por menos 2 mais 1. Então, isso aqui vai dar menos 6 dividido por menos 1, que vai dar 6. Então, aqui no menos 2, o gráfico já está dando 6. Então, o que acontece? À medida que a gente vai diminuindo aqui do menos 2 mais próximo para menos 1, qual é a tendência desse quociente aqui? O que vai acontecer? Vocês conseguem imaginar, ter uma ideia de qual vai ser esse comportamento? A partir do momento então, que a gente pega valores mais próximos de menos 1, aqui entre menos 2 e menos 1. Então, por exemplo, menos 1,5. Se eu substituir aqui o menos 1,5, eu vou ter um quociente cada vez maior. Por quê? Porque o denominador dessa fração aqui, ele vai ser cada vez menor, certo? Se eu colocar aqui menos 1,5 mais 1, vai dar menos 0,5. Se eu pegar aqui menos 1,3 mais 1, vai dar 0,3 negativo. Então, a partir do momento que eu vou diminuindo esse denominador, a divisão vai ficando cada vez maior. Então, eu sei que quanto mais próximo de menos 1 chegar aqui o nosso valor de x, maior vai ser o nosso valor de f de x, correto? Então, se eu pegar valores agora à esquerda aqui, bem próximos de menos 1, vou pegar, por exemplo, o menos meio.
O que aconteceria com o gráfico dessa função? Então, f de menos meio ia ficar 3 vezes menos meio dividido por menos meio mais 1. Bom, então 3 vezes menos meio, menos 3 sobre 2, dividido por mais meio, que vai dar aqui.